Vamos então finalmente falar sobre a compra do Twitter pelo Elon Musk. Uma das muitas decisões do Elon Musk que são um pouco difíceis de entender, que deixa as pessoas assim, mano, isso é real? Ele tá de zoeira? Como que é? Vamos falar sobre isso, mas antes eu preciso trazer um aviso do pessoal do Cambly. Você já conhece o Cambly. Cambly é um serviço de tutores online em inglês, disponíveis 24 horas por dia no seu celular, tablet ou computador. E neste mês de maio, eles estão com uma promoção chamada Mom Knows Best. E se você tivesse assinado o Cambly nas outras vezes que eu fiz ações dos caras, você já saberia o que isso significa. Mas essa aqui é por conta da casa. Eu te explico. Mom Knows Best é uma expressão idiomática em inglês que significa mãe que sabe, mano. Mãe é que sabe mais. Sabe aquela ideia de que o conselho de mãe é o conselho certo que você deve seguir? Pois é basicamente isso. E por causa dessa promoção, se você usar o meu código, você vai ganhar 50% de desconto em todos os planos anuais. Agora é alto. Tô te falando, maluco. Tô te falando faz tempo. Toda vez que você for numa entrevista de emprego e começar a suar frio, que não está se sentindo muito seguro para a parte do inglês da entrevista, você vai lembrar disso aqui. E tomara que a última vez que você passou por isso seja a última, porque tu vai ser esperto e dessa vez vai assinar o Cambly aí com o meu desconto. E se você nunca viu como é uma aula com um tutor do Cambly, é assim. So, Richard, what was the best advice you ever got? When you are starting to think about your employment for the future, you know, your career, the best advice I got was do something that makes you happy, that you love, that gives you pleasure. Don't just take a career on for the wages because somebody says a doctor gets paid good, a lawyer gets paid good. Decide from your heart, and then the money will come later. The money will come from the love of what you're doing. I agree, especially because if you pick a career you really like, there's a saying about that. Like if you choose something that you really enjoy, you don't have to work essentially. I'm butchering it, but it's basically, I know you know what I mean. Tá vendo? É uma bacana e uma forma realmente prática e divertida de aprender o inglês naturalmente, conversando com as pessoas. O código tá aí embaixo, como sempre, e muito obrigado à galera do Cambly por confiar no meu trabalho e na minha audiência. Mas enfim, vamos pro assunto do vídeo. O Elon Musk decidiu comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares, que é uma avaliação peculiar, porque o Twitter não é exatamente o tipo de empreendimento virtual que gera muita grana. O Twitter anunciou recentemente um lucro de 513 milhões de dólares para o primeiro trimestre de 2022, o que parece um bom valor, até que você considera que boa parte disso é apenas porque eles venderam recentemente uma de suas empresas, a MoPub. E se não fosse essa venda, eles teriam, na verdade, tido um prejuízo operacional de mais de 100 milhões de dólares. Meu ponto é que o Twitter não gera grana, e geralmente uma empresa que não gera grana não costuma ter essa valorização toda de 44 bilhões de dólares. Claramente o valor do Twitter é mais um valor assim do potencial. O Twitter é a grande rede social onde rolam os debates políticos, os memes, as brigas e tudo mais. Então, tudo isso está acontecendo naquele lugar, o torna valioso, por mais que ele não gere renda, como seus criadores talvez quisessem que ele gerasse. E quem vai ganhar mesmo com essa venda aí são os criadores, os donos do Twitter atuais, porque eu não sei se o usuário vai ganhar muito com isso, mas vamos debater isso com mais detalhes. Antes de mais nada, a compra ainda não está completamente garantida. Esse tipo de transação tem que passar pelo crivo do SEC, que é um órgão americano, a sigla de Securities and Exchange Commission, que eu acredito que seria um pouco equivalente ao CAD no Brasil. O CAD, para quem não sabe, é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e ele basicamente tem um papel semelhante ao do SEC. Claro, eu tô falando como leigo, mas pelo que eu vi na internet é mais ou menos a mesma coisa. É um órgão governamental que tenta impedir monopólios e verifica quem é que pode comprar, se aquela oferta ali vai ser aceita, se não pode e tal. É basicamente isso. Enfim, trocando em miúdos, a compra ainda não está fechada, tem que passar por todos esses processos que são para impedir a formação de cartéis e monopólios e coisas do tipo. A motivação explícita do Elon Musk é liberdade de expressão, que é um debate que eu sinto que eu fico constantemente trazendo aqui, seja quando a gente comentou o banimento do Trump, do Twitter, que é relevante para essa história também, seja o lance lá do Monark, que também é relevante para essa história. O grande debate ultimamente que a gente vê é sobre essa questão dos limites da liberdade de expressão, o que seria liberdade de expressão, e é um debate muito acirrado, as pessoas que, dependendo da sua posição, você está muito centrado naquela forma de ver o mundo, e é o tipo de coisa que provavelmente vai rolar por muitos anos. O Elon Musk esclareceu que conteúdo ilegal vai continuar sendo impedido de ser postado. Então eu não sei exatamente qual vai ser a mudança na prática para o usuário final. Boa parte do que essa galera tende a chamar de
a cultura do cancelamento e tal, não envolve tanto a organização do Twitter, a moderação do Twitter, é mais pessoas criticando outras pessoas, né? Às vezes atacando outras pessoas injustamente, de fato, mas tem muito a ver com a direção do Twitter, a menos que a ideia do Elon Musk seja impedir que pessoas critiquem alguém por ter dado um take ruim. Eu não sei exatamente como. Esse lance de defender liberdade de expressão de forma meio amorfa, meio, né, vaga, eu não tenho muita ideia do que exatamente ele quer mudar na organização, na operação do Twitter. Sobre o Trump retornar, essa foi uma especulação que fizeram, porque afinal de contas o Musk foi muito contrário ao banimento do Trump na ocasião, né, que para quem não sabe, o Trump foi banido do Twitter em parte por espalhar a desinformação sobre o Covid e principalmente pelo seu papel em estimular a revolta que aconteceu no Capitólio americano no dia 6 de janeiro de 2021. Então, o Musk na ocasião achou errado o Trump ser banido e, de acordo com uma fonte anônima do Washington Post, acredito, até hoje ele ainda acha errado o Trump ter sido banido, e ele comentou recentemente, falando sobre a rede social lá do Trump, que é a Truth Social, né, porque o Trump falou que não volta pro Twitter, mas o Trump, que ele fala, não se escreve, né, e o Musk opinou que esse nome é horrível, né, mas ele só existe, esse site que o Trump criou, só existe porque o Twitter não respeitou a sua liberdade de expressão. E aí, novamente, a gente volta naquele assunto de que esses ativistas de liberdade de expressão, eu não sei se eles entendem muito bem o que eles estão falando, o que eles realmente querem, porque, novamente, o Trump não teve sua liberdade de expressão punida, pelo menos não ainda, pelo seu papel nos protestos violentos que aconteceram. A punição dele pelo Twitter foi porque a empresa está decidindo que você não vai mais poder usar o nosso megafone para criar essas situações, só isso. A meu ver, isso não está infringindo na liberdade de expressão do cara. Se tem alguém na minha casa fazendo algo que eu não gosto, eu acho que eu estou no meu direito de falar. Você está convidado a se retirar porque você não é mais bem-vindo nesse ambiente. Não vejo nada de errado nisso. Então, me parece que a galera que é muito assim, eu quero minha liberdade de expressão, na verdade, que é simplesmente imunidade para ideias meio antissociais que eles têm às vezes. Não todo mundo, é claro que eu estou falando de forma meio genérica. Eu acho que tem muita validade, sim, na crítica ao que se convencionou chamar de cultura do cancelamento. Eu já fui cancelado por coisas que, a meu ver, e talvez você discorde, eu vou deixar que os comentários decidam, mas eu já fui cancelado por coisas absurdas, né? Coisas que não fazem muito sentido, coisas que não parecem ser tão ofensivas assim, e eu fui atacado com uma fúria que parecia desproporcional com o crime cometido, né? Muita gente falou que assim, é muito perigoso o Elon Musk ter todo esse poder sobre uma rede de comunicação tão grande como o Twitter, isso é errado e tal, mas na verdade os problemas que estão apontando com isso já existiam, porque os donos de grandes veículos de comunicação são pessoas também que têm opiniões políticas, que têm objetivos políticos, que valorizam mais uma narrativa do que outra. A gente sabe que a ideia da imparcialidade no jornalismo é exatamente isso, é uma ideia, é um ideal. Idealmente, o jornalismo deveria ser imparcial. A gente sabe que isso não é bem verdade. E quando você para pensar, parece que todos os lados do espectro político, todos concordam que a mídia é um pouco desonesta às vezes, né? Então, mas esse problema de um órgão, um espaço de comunicação ser parcial por causa das opiniões políticas, das inclinações políticas dos seus donos, isso já existe. É bom que mais pessoas estão atentas a isso, mas isso não é uma exclusividade ao Musk com o Twitter, na verdade. Mas o que você acha sobre isso? Você acha muito importante defender os valores de liberdade de expressão? Que, né, no abstrato é importante, claro. Mas será que você está mais inclinado a ver como eu vejo, que o que as pessoas reclamam de não tenho mais liberdade de expressão, não é bem um problema de liberdade de expressão, é só, às vezes, você fala bobagem e as pessoas o criticam por isso. Exageros acontecem, excessos realmente acontecem, eu não discordo, porque eu já fui vítima disso. Mas eu não diria que as pessoas que me cancelaram estão sendo contra a minha liberdade de expressão. Eu só acho que elas são muito emocionadas e elas querem muito bater em alguém que não é de verdade o inimigo delas. É assim que eu vejo. Eu não diria minha liberdade de expressão está sendo impedida. Porque enquanto o Estado não chega e me pune por eu ter emitido uma opinião, na minha impressão, eu tive liberdade para me expressar. Mas o que você acha? Talvez você discorde. Me fale nos comentários. Como sempre, estou de volta lá nas lives no outro site, que eu não sei se eu posso falar o nome ou não, porque ninguém sabe como funcionam essas coisas aqui, né? Aquele site lá de live, tu sabe qual é. O link tá na descrição. E já que o assunto envolve Twitter, talvez seja relevante dar aqui um aviso no finalzinho do vídeo que eu fechei a minha conta no Twitter. Se você não me seguia e ocasionalmente você ia ver lá, que bobagem o juiz tá falando agora, e aí minha conta tá trancada, isso foi porque eu cansei de tentar conversar com a minha comunidade, a galera que gosta de mim, que entende a minha língua, com quem eu converso de boa, e coisas serem tiradas de contexto e parar nas rodinhas de gente que me odeia por motivos que são até incompreensíveis, porque
Tem gente que emite opiniões sobre mim que parece que eu fui lá pessoalmente e dei um tapa na cara da mãe do cara, entendeu? Então, eu cansei disso, eu cansei dessa loucura, eu tranquei o meu Twitter, eu não vou aprovar mais ninguém. Se você pediu pra ser adicionado lá, nem perde seu tempo, eu não vou aprovar ninguém. O meu objetivo explicitamente é cada vez mais filtrar as pessoas que têm acesso à minha presença. Qualquer postagem que for enviada pra mim, que eu achar que for um pouco arrogante, um pouco petulante ou simplesmente desagradável, eu bloqueio a pessoa no ato. Todo mundo tem, na minha concepção, uma oportunidade de causar uma impressão, de me mostrar que você é um cara de gente boa. E se você for, eu vou lá engajar com você, eu vou bater papo com você como eu faço com todo mundo. Mas aquele negócio de ficar batendo cabeça com gente que tá claramente só querendo causar, querendo xingar, chega disso. Ou você está no meu núcleo para agregar de forma positiva, ou eu não quero você nesse meu espaço. É simples assim. Eu queria só deixar claro, porque eu não tive a oportunidade ainda de esclarecer porque meu Twitter está trancado. O motivo é esse. Verdadeiramente eu estou um pouco cansado de rede social no geral e a vantagem paralela disso, de se proteger mentalmente da loucura que é o Twitter, é que trancar o Twitter te torna menos interessado em usá-lo de forma geral. Então é uma solução 2 em 1 excelente. Ontem eu caí num bait, né, que acabou, né, muita gente respondendo, não, isso é bait, uma menina lá fazia um comentário lá sobre pirâmides, que era uma piada, na verdade eu achei que ela estava falando de forma legítima, eu falei, mano, isso é real, que loucura essa pessoa falar isso. E era bait, era uma brincadeira, uma piadinha que eu não entendia a linguagem usual daquela criadora de conteúdo, não acompanho o seu conteúdo, não sabia. Se o meu Twitter fosse aberto, eu tenho certeza que o abuso verbal, os xingamentos, a esculhambação, o tanto de gente que entra pra, estão chutando lá aquele cara que eu não gosto, vou lá dar um bicudo também, porque a gente discutiu uma vez em 2006 no Orkut, e eu tô com raiva até hoje porque eu não fiz terapia, e eu me invisto tanto em relações parasociais com pessoas na internet que eu não conheço, que eu vou lá agir feito um troglodita com alguém com quem eu nunca troquei uma ideia. Isso acontece. Infelizmente acontece. Então a decisão é trancar o Twitter. Eu sinceramente recomendo isso pra todo mundo. Você vai falar com menos pessoas, porque aí às vezes você quer responder a pessoa, e aí você é trancado, você vai lá botar a resposta, e aí diz lá, o Twitter informa, ó, ele não vai ver sua resposta que você é trancado. E aí eu pensei, mano, beleza, de boas. Talvez eu não preciso falar tudo que eu penso, eu não preciso conversar com todo mundo, e tá sendo ótimo. E eu tô cada vez mais convencido que o Twitter foi um grande erro, e é por isso que eu acho que 44 bilhões do Twitter, Elon Musk, na moral, que diabo que o Elon Musk quer comprar essa porra? Assim, apostar contra os empreendimentos do Elon Musk é uma má aposta, porque ele já provou que ele realmente consegue tirar dinheiro de pedra. Né? Ele apostou em certas coisas que muita gente não botava fé, carro elétrico, foguetes reutilizáveis, a própria NASA não acreditava que isso era possível. Então, apostar contra o espírito visionário do Elon Musk é realmente, eu sei, mas eu vou ficar muito surpreso se ele transformar o Twitter numa experiência boa. Opa, estão me ligando aqui. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.